Aleluia, aleluia, graças a Deus, bênção pura. Abra sua Bíblia aí em Mateus 23. Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, versículos 23, é uma palavra de Jesus sobre o dízimo. Então, é uma palavra importantíssima, porque é uma palavra assim vinda direto da fonte, a fonte da igreja. A fonte da igreja é Jesus Cristo. A fonte da igreja não é ninguém. Então, uma palavra de Cristo sobre o dízimo é muito importante, porque é um direcionamento para nossas vidas. E alguém pode pensar assim, mas o que é que Cristo pensava sobre o dízimo? Vamos dar uma lida nesse texto? Diz assim, eu vou pedir para uma pessoa que queira ler aí, ficar à vontade e ler. Mateus 23, versículo 23. Quem quer ler? Libera seu microfone aí, pode ler. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem esquecer daquelas. Aquelas aí refere-se ao dízimo, né? Jesus via o dízimo como um aspecto importante da vida do discípulo, da vida daquele que seguia a ele, da vida de qualquer pessoa. Então, entregar o dízimo, seja depositando na conta da igreja, seja levando lá na frente, como você quiser fazer, isso para Cristo é importante. É uma coisa que não pode ser omitida. Nós não devemos omitir, ou seja, nós não devemos fugir desse comprometimento, dessa responsabilidade. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus, porque Deus tem sustentado a nossa igreja, Deus tem mantido a igreja, Deus tem mantido cada um de nós, Deus tem nos sustentado, né? Eu falei aqui semana passada quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas estão com fome na rua, quantas pessoas estão sem condições de pagar o seu aluguel e foram despejadas, quantas pessoas sofrendo, mas Deus, assim, de uma maneira misericordiosa e incompreensível, nos tem mantido de pé. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. E aí nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por isso. E eu vou pedir a Dene, a minha digníssima, ela está dizendo aqui que agora ela não pode, mas ela está participando. Então, vou pedir a Emília. Hoje eu quero colocar as mulheres aí para nos abençoar, para orar, agradecendo a Deus pela vida financeira da igreja, agradecendo a Deus pelos dízimos e agradecendo ao Senhor pela fidelidade, nossa fidelidade. Vamos orar então, Emília, por favor? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos deu.
Obrigada porque realmente, Senhor, nada tem nos faltado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso sustento em todas as áreas. Obrigado porque o Senhor tem nos honrado, Pai, mesmo que às vezes a gente não tenha sido tão fiel. Que o Senhor coloque no nosso coração, Pai, essa fidelidade, que a gente seja, que a gente tenha compromisso, Deus, com o Teu reino, compromisso com a devolução dos dízimos também, Pai, para o sustento da Tua obra, Jesus. Pai, peço que o Senhor abençoe essa noite, esse momento de culto, abençoe todas as pessoas que estão aqui, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa colocar nos nossos corações e nos despertar cada dia mais para sermos mais fiéis à Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar mais aí? Vamos aí, Nairan. Cadê sua galera aí para louvar Jesus? Vamos cantar mais um cântico. E depois vamos ter a exposição da palavra do Senhor. Nairan? E, gente, eu acho que Nairan deu problema lá na internet dele. Porque ele... Eu não estou vendo ele aqui. Ah, voltou. De Jesus, meu rei, esse nome é nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, desliga o microfone. O véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória.
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Maravilhoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Vou pedir para a Denise fazer uma oração. A Denise, por favor, faça essa oração pedindo que o Senhor, na sua graça, na sua unção, venha se derramar sobre nós agora, que a gente vai ler a palavra. Amém. E vamos orar, por favor. Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença, graças a Ti nesse momento, Senhor Deus e Pai. Agora que a Tua palavra vai ser lida, Senhor Deus e Pai, só posso estar abençoando o pastor Paulo, que vai levar a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, Senhor Deus e Pai, para que nós possamos, Senhor Deus e Pai, entender o Teu propósito nessa noite, Senhor Deus e Pai. Perdoa, Senhor Deus e Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas limitações, Senhor Deus e Pai. Fala no nosso coração o que Tu queres falar nesse momento. Esta é a oração que eu faço agora neste lugar, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Eu vou compartilhar a tela com vocês aí, para que a gente possa ver. Essa é uma das bênçãos da internet, né? Você recebe aí. Depois, se você quiser, essa palavra, eu tenho ela no Word ou na própria PowerPoint, e a gente vai falar hoje sobre essa temática, a adoração segundo Jesus. Como é que Jesus via a adoração? Porque é importante a gente entender a adoração segundo Jesus, porque ele é o fundador da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o centro da igreja. Sem Cristo, a igreja não é nada. E C.S. Lewis, ele diz uma coisa sensacional sobre a adoração. Ele diz que a coisa mais valiosa que os salmos fazem por mim é expressar o mesmo deleite em Deus que fazia Davi dançar. Que frase sensacional, gente! Deleite em Deus. Adoração é isso daí. É você se deleitar em Deus. Adoração é você ficar como Maria, a irmã de Marta, gostava de ficar quando Jesus chegava na casa dela. Ela parava tudo e ela ficava aos pés de Jesus, se deleitava na presença de Jesus. Que coisa sensacional! E aí o texto é o texto de João, capítulo 4, o texto vai aparecer aí na tela, se você não tiver a Bíblia, né? Se você estiver assistindo aí no celular, sua Bíblia estiver no celular, João 4, de 19 a 26, porque é o único momento, não é o único momento, mas é o principal momento
que Jesus fala sobre adoração. Se tem um texto na Bíblia, e esse é um texto bem conhecido, esse é um texto que você já leu várias e várias vezes, e eu vou ler aí para você. Olha o que diz o texto. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Se você olhar a sua Bíblia, aí em João 4, versículo 4, nesse mesmo capítulo, no versículo 4, você vai ver uma coisa interessante. O evangelista João diz aí o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Se você olhar esse mapa que você está vendo aí, é um mapa da Palestina antiga, você vai ver que a Judéia ficava no sul. Se você olhar aí, na minha setinha, você está vendo aí a Judéia, Jerusalém, Betel, Betânia, no sul, Jope, também na beira do mar. Depois você tem em azul Samaria, um pedaço de terra encaixado entre a Judéia e a Galileia. Veja bem, aqui você tem, lembram do milagre, do primeiro milagre de Jesus em Caná? Ficava na Galileia. Nazaré ficava na Galileia, Cafarnaum. Então, essa região aqui era uma região onde a pobreza habitava. Era um lugar muito pobre, a Galileia dos gentios, o lugar onde Jesus operou o seu primeiro milagre, o lugar onde Jesus nasceu. E Jesus estava na Judéia, Jesus estava em Jerusalém, e ele precisava ir para a Galileia. Então João diz: era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante a distância da Judéia para a Galileia nos tempos de Jesus. Primeiro caminho totalizava a distância em linha reta de 120 quilômetros. Imagine, andar 120 quilômetros no sol quente. Que esse caminho que atravessava Samaria não era percorrido pelos judeus, porque os judeus tinham ódio dos samaritanos. Os judeus não queriam ver os samaritanos. Os judeus não queriam se relacionar com os samaritanos. Mas Jesus percorreu esse caminho, porque era o caminho mais curto, 120 quilômetros. Mas o segundo caminho, uma distância de 150 quilômetros, era o caminho mais longo, até o litoral norte. E quem quisesse chegar na Galileia, qualquer judeu, a maioria dos judeus percorria 150 quilômetros. E aí, a perguntinha: por que era necessário
passar por Samaria? Eu tenho 3 respostas. Primeiro, que era o caminho mais lógico e mais perto até a Galileia. O caminho mais curto. Era o caminho mais fácil. Depois, havia uma necessidade espiritual em Samaria. Samaria fazia parte do mundo de Israel. Samaria fazia parte daquelas tribos, das 10 tribos que se separaram das 2 tribos do sul. Então, havia uma promessa messiânica para Samaria. Então, Jesus precisava passar por Samaria. Mas também Jesus tinha aquela mulher na mente dele. Havia um encontro marcado na eternidade entre Jesus e aquela mulher. Aquela mulher é uma mulher que representa toda a humanidade. Quando eu olho para as demandas, quando eu olho para as necessidades, quando eu olho para as angústias daquela mulher, eu vejo naquela mulher uma representante clara, evidente, de toda a humanidade. Então, era necessário Jesus passar por Samaria para encontrar com aquela mulher. Da mesma maneira que é necessário que Jesus te encontre nessa noite. É necessário que você esteja aqui. É necessário que Jesus passe pela sua vida. E da mesma maneira que ele encontrou aquela mulher, ele também te encontre. E ele fala aos seus corações. E nessa noite nós vamos falar sobre adoração segundo Jesus. O que é que significa adorar a Deus para Jesus? Eu falei na semana passada que a adoração, entender a adoração, a verdadeira adoração, é a melhor forma de você conhecer Deus. Se você quiser entender quem é Deus, você precisa entender sobre adoração. Veja só, adoração significa um relacionamento integral com Deus, que toca todas as áreas de nossa vida. Amanhã, quando você for trabalhar, ou vai trabalhar no computador, ou vai trabalhar numa loja, ou vai trabalhar numa empresa, ou você vai trabalhar em qualquer lugar, onde você for trabalhar, a adoração chega lá. Porque é um relacionamento integral, não é um relacionamento departamentalizado, né? Dividido, seccionado, ou seja, você só adora em um lugar. Não, lá onde você vai trabalhar, lá onde você está estudando, na frente do computador, né? Que é onde a maioria das pessoas estuda hoje, é um lugar de adoração. Onde você estiver fazendo o que for. Adoração também significa entregar-se a Deus de forma tão apaixonada que as pessoas ao seu redor vão ver e vão se sentir atraídas para um relacionamento pessoal com ele também. Vejam bem, as pessoas vão ver a sua entrega tão grandiosa a Deus que elas vão querer Deus. Adoração é isso. Adoração é quando você está tão apaixonado por Deus. Você quer Deus. Você não quer as bênçãos que Ele tem para você. Você não quer que a vida funcione da melhor maneira. Você não quer que a sua família
dê certo mais do que Deus. Lógico que a gente quer que a família da gente dê certo, lógico que a gente quer que os problemas sejam resolvidos, lógico que a gente quer dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, lógico que você quer isso, lógico. Mas quando você quer mais a Deus do que essas coisas, quando Deus é o que mais importa na sua vida, você tendo ou não tendo essas coisas, aí você começou a entender o que é adoração. E as pessoas vão se sentir atraídas por esse Deus, porque elas vão ver a sua paixão, sua entrega, seu amor por esse Deus. O que precisamos fazer para entender o sentido da adoração de Jesus, né, no Novo Testamento? Primeira coisa, nós precisamos nos mover de uma relação medrosa para uma relação de liberdade com Deus. 1 Coríntios, se você olhar aí, 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7, você vai entender isso. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso de uma maneira muito interessante. Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 9, não, desculpem, 2 Coríntios, 2 Coríntios, não 1 Coríntios. Preciso consertar essa digitação aí. 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7, dizem assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, liberdade para entregar. Aqui Paulo está falando de dinheiro. Ele aqui está falando de oferta. Aqui ele está falando de dízimo. Então, nós precisamos ter uma relação de liberdade com Deus e não uma relação medrosa. Eu conheço pessoas que dão dízimo porque têm medo de Deus. Você deve dar o seu dízimo por adoração a Deus. Você deve entregar a sua oferta de maneira generosa, livre e por amor a Deus. Então, para nós entendermos a adoração de Jesus, a gente precisa se mover de uma relação medrosa com Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo. Tenha amor, liberdade em Deus. Aí você vai se mover para a verdadeira adoração. Precisamos nos mover de uma adoração da aparência para uma adoração da essência. Nós abrimos o culto com esse texto de Jesus, de Mateus 23, 23 a 28, mas nós não vamos ler ele todo. Eu só quero deixar para você a ideia que aqueles fariseus, aqueles hipócritas, aqueles mestres da lei, aquelas pessoas, eles viviam de aparência. Olha o que diz aqui, versículo 25, o versículo 25 ao versículo 28, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Sim, vocês por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Era por isso que os fariseus odiavam Jesus. Os mestres da lei tinham raiva de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus fazia
uma verdadeira ressonância magnética, espiritual dessa turma, dos mestres da lei. Jesus olhava aquela turma por dentro. Jesus via a essência. Veja bem, querido, Jesus sempre vê a nossa essência. Precisamos nos mover de uma adoração da aparência para uma adoração da essência. Para entendermos, em terceiro lugar, a adoração do Novo Testamento, precisamos nos mover da adoração legal para a adoração espiritual. Olha o que diz Mateus, capítulo 5. De novo, Jesus. É importante a gente ver como é que Jesus pensava a adoração. Em Mateus 5, Jesus fala de adoração. Mateus 5, 21 a 26. Jesus está falando dos homicidas, né? E Jesus diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também aquele que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Vejam, queridos, a adoração legal, a adoração limitada, a adoração da lei. Precisamos nos mover desse modelo de adoração para uma adoração espiritual. O que é que Jesus está dizendo aí? Não adianta nada você entregar sua oferta e ter um problema de relacionamento com o seu irmão. Vá, volte, vá se reconciliar com a pessoa, vá pedir perdão, vá se humilhar, vá perdoar. Às vezes, pessoas dão os dízimos e as ofertas, mas com o coração cheio de amargura. A minha notícia para essas pessoas é a seguinte: a igreja recebe o dinheiro, mas Deus não recebe a adoração. Porque, queridos, para Jesus, entregar dinheiro na igreja é adoração, é culto. E tem a ver com os meus relacionamentos. Então, essa é a perspectiva de adoração do Novo Testamento. Agora, Jesus apresenta o seu ponto de vista no texto que nós lemos da mulher samaritana sobre o que é adoração. É a primeira vez, e talvez a única no Novo Testamento, que ele usa a expressão adoração. E eu quero trazer para vocês aqui quais as ideias principais de Jesus nesse texto. Olhando lá para João 4, nosso texto básico é João 4, de 19 a 26. Em primeiro lugar, segundo Jesus, a adoração não precisa de lugares sagrados. Nós queremos muito voltar a nos reunir no prédio, né, onde a gente se encontra. Por quê? Por que nós queremos voltar a nos reunir no prédio, no endereço, lá onde nós nos reunimos? Por quê? Qual é a motivação? Será que é porque aquele lugar é um lugar mais santificado do que a sua casa? Se for isso, a motivação está errada.
Jesus chega e fala para a mulher o seguinte: mulher, acredite em mim, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Jesus tira o Monte Santo samaritano, ele estava ali perto de um monte de lugar santificado, e Jesus acabava de vir de Jerusalém. E Jesus chega para a mulher e fala assim: mulher, olha aí o versículo 21, como é interessante. Mulher, crê em mim, mulher, acredite no que eu estou te dizendo. Nem nesse monte e nem em Jerusalém. Ou seja, a adoração não precisa de lugares sagrados. Isso é muito interessante. Jesus aqui está quebrando o primeiro paradigma do Antigo Testamento sobre a adoração. Não é o lugar que faz a adoração. Presta muito atenção a isso, querido. Presta muita atenção, que isso é muito precioso. Não é o lugar que faz o adorador, mas o adorador, cheio do Espírito, que faz o lugar da adoração. É a sua vida cheia de Deus, na sua casa, no seu trabalho, onde você convive. Se lembra disso. Se lembra disso. É por isso que você não pode ter um tipo de vida dentro de casa e um tipo de vida na igreja. Algumas pessoas fazem assim. Elas têm um tipo de vida na casa delas, na igreja elas têm outro tipo de vida. Elas têm um tipo de vida quando elas estão sozinhas, na frente do computador, na frente do celular, mas quando chega alguém, elas têm outro tipo de vida. Não é isso. Não, adoração precisa ser um todo. Pensa no que Jesus está dizendo aí, olha. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Acabou. A ideia de lugar acabou. Lembra quando Jesus, aí mesmo em João, no capítulo 2, quando os discípulos mostram para ele o templo, o segundo templo, né, que foi construído 40 anos para construir um templo, aí Jesus chega e fala assim: está vendo esse templo aí? Eu vou destruir ele e vou reconstruí-lo em 3 dias. Do que é que ele estava falando? Do seu próprio corpo. Os discípulos só entenderam isso depois. É por isso que Paulo vai usar a expressão corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, que nos reunimos, que gostamos de nos abraçar, que gostamos de celebrar juntos, que gostamos de louvar, de cantar juntos. Mas a adoração para Jesus não precisa de lugares sagrados. Em segundo lugar, segundo Jesus, a adoração é fruto de um relacionamento pessoal com Deus. Olha o que diz o versículo 22. Olha aí o versículo 22. E o versículo 22 diz assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Adoração, queridos, é fruto de uma experiência com Deus, conhecer a Deus. A adoração é quando eu me relaciono com Deus de maneira pessoal. Para Jesus, adoração é conhecer a Deus. A pessoa que não conhece a Deus, ela não entende o que é adoração. A minha oração, enquanto estava aqui estudando, preparando essa palavra, que você que está me ouvindo, você tivesse um relacionamento pessoal com Deus. Adoração é isso. Que você conhecesse a Deus. Adoramos a Deus pelo que conhecemos dele. O que é que você conhece de Deus? Quem é Deus para você? Você ama a Deus acima de todas as coisas? E para conhecer a Deus, eu e você precisamos desenvolver tempo com Ele. Tempo com Ele. Pare
um pouquinho e diga: Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Pare do corre-corre. Pare de ficar fazendo um monte de coisa. Correr atrás do vento. Para. Ou então correr atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? É muita gente que passa o dia todo, mas não para ficar aos pés de Jesus. Em terceiro lugar, os versículos 23 e 24 mostram que, segundo Jesus, a adoração se define pela vida interior do adorador. Os versículos 23 e 24 dizem isso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, a hora já chegou, queridos. A hora da adoração já chegou. Que coisa linda! Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Adorar em espírito. Deus é espírito. Jesus está falando da vida interior do adorador. Para Jesus, adorar em espírito significa duas verdades. Duas verdades. A primeira, que a adoração é imperceptível aos olhos humanos. Vejam, apenas Deus sabe que você está adorando, mais ninguém. Mais ninguém. Não adianta você fechar o olho, levantar a mão, né? Bater palma. Deus é quem vai ver. Porque é em espírito. Entendeu? A adoração é uma realidade espiritual, interior, invisível, imperceptível. Para Jesus, adorar em espírito significa que é uma atitude espiritual diante da vida. É por isso que é em espírito. A adoração, primeiro, é em espírito. Ou seja, qual é a sua percepção da vida? Você tem uma percepção espiritual da vida? Você olha para a vida e diz assim: eu estou vendo isso aí com os olhos espirituais. Tá tudo dando errado, mas eu estou conseguindo ver que Deus está nesse negócio. Ter um olhar espiritual da vida é você avaliar as coisas que acontecem na sua existência, no seu dia a dia, com uma perspectiva espiritual. O que é que Deus está querendo falar? O que é que Deus está querendo fazer? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. A minha luta, a sua luta, não é uma luta carnal, não é uma luta contra as pessoas, mas contra as forças espirituais da maldade. É por isso que Paulo também vai dizer lá em Efésios que nós estamos assentados nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Você e eu estamos nas regiões espirituais. A vida da gente aqui nesse mundo, querido, é passageira, ela vai acabar. Então é fundamental que você e eu tenhamos uma perspectiva espiritual da realidade. É por isso que a adoração é a vida interior do adorador. Para Jesus, ainda nos versículos 23 e 24, a adoração tem relação com o caráter do adorador. É por isso que a adoração deve ser feita em verdade. Não apenas em espírito, não apenas de maneira invisível, mas em verdade. E verdade, querido, aqui tem a ver com caráter. Deus sempre vai procurar a verdade na vida do adorador, antes de qualquer coisa. Verdade. E esse era o problema de Jesus
com os mestres da lei, com os saduceus, com os fariseus, com os escribas. O problema de Jesus com eles é a verdade. Verdade tem a ver com coerência. Verdade tem a ver com transparência. Adorar a Deus em verdade. Ou seja, aquilo que eu falo tem que bater com aquilo que eu vivo, com o que eu pratico. Adoração é verdade, é caráter. Infelizmente, vivemos uma crise de caráter no mundo de hoje. Uma crise de caráter. Falta de caráter. A verdade, precisamos da verdade, que a palavra de Deus seja verdade na sua vida. E para terminar, segundo Jesus, a adoração tem relação com a missão. Eu acho esse versículo 26 sensacional, porque é uma das únicas vezes, na verdade, 2 vezes, em todos os evangelhos, em que Jesus se apresenta como Messias. No versículo 26, ele se revela como Messias, a mulher. Se você olhar para o texto, ele vai dizer assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que palavra sensacional! E essa palavra está no contexto de adoração. Revelar o Messias tem a ver com adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos revelando o Messias. O Messias está sendo exaltado, o Messias está sendo levantado, porque o Messias é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Quando adoramos, estamos proclamando as maravilhas de Deus ao mundo. Estamos dizendo para as pessoas: olha, existe um Deus que enviou o Messias, que enviou Jesus Cristo. Quando você adora, você declara o Messias. Lá em Atos, capítulo 13, diz que a liderança da igreja, do versículo 1 ao versículo 3, que a liderança da igreja estava jejuando, orando, e enquanto a igreja adora, Deus faz missão. Eu acho isso sensacional, porque a igreja de Antioquia, que é Atos 13, fala sobre a igreja de Antioquia, na verdade, foi a primeira igreja missionária, né? Lógico, depois da igreja de Jerusalém, de onde partiram os primeiros missionários, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Mas em Atos 13, de 1 a 3, diz que a igreja estava jejuando, orando, adorando ao Senhor, e Deus levantou missionários, Barnabé e Saulo, para fazer a obra. O Espírito diz lá em Atos 13, separai-me agora, Saulo e Barnabé, para a missão que eu tenho chamado eles. A missão. Enquanto você adora, você faz missão. Seja um adorador da verdade. As pessoas vão começar a querer Deus. As pessoas vão começar a perguntar para você quem é esse Cristo que você vive, que você prega. E aí, algumas ideias para finalizar nossa conversa. A adoração para Jesus se concentra no conteúdo e não na forma. Não se esqueça disso, por favor. O que interessa para Jesus é conteúdo, espírito e verdade. Não é a forma. Só adoramos a Deus se fecharmos os olhos e batermos palma e levantarmos a mão. Não, não é forma, é conteúdo, é vida. Você tem que ter vida, vida com Deus.
Tem que haver verdade. A adoração para Jesus faz com que a vida preceda a teoria, que tem a ver com o conteúdo, né? A vida precede a teoria. A teoria, às vezes, é muito fácil. A prática é outra conversa. E a adoração para Jesus tem como consequência a missão para o mundo. Não se esqueça disso. A adoração que não proclama o Messias, que não proclama Cristo, não é adoração. Certa vez eu pastoreava em uma igreja lá no Paraná, e eu cheguei para o Ministério de Louvor e falei assim, a partir de hoje, vocês vão cantar apenas músicas evangelísticas, músicas que falem de Cristo. Gente, mas foi uma dificuldade para aquele povo, porque eles só gostavam de cantar assim, músicas para assim, o elevo próprio, para aquela adoração intimista. E eu cheguei para eles e falei assim, vocês vão agora... tem um microfone aí ligado que eu não sei qual é. Vocês vão agora cantar para falar de Cristo. Todas as músicas no domingo, à noite, principalmente, vai ser para indicar para as pessoas que estão sentadas lá que Cristo deve ser adorado e apenas Ele. E as pessoas precisam entregar a vida para Ele. Eles tiveram trabalho, mas eles conseguiram. E depois de um tempo, o líder do louvor veio falar comigo assim, pastor, que coisa maravilhosa a gente poder anunciar Jesus Cristo com as nossas músicas. É esse o propósito da adoração. A adoração nunca é para você se sentir bem, para você se sentir assim, não. A adoração é para revelar o Messias. O Messias, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O negócio da adoração não sou eu. O negócio da adoração é Cristo. Cristo. Vamos orar? Vamos orar e vamos exaltar a Cristo. E eu vou pedir ao meu benzinho que apareceu ali, para ela orar. Ela não pôde orar antes, agora ela vai orar. Ô, pastor, deixa eu te perguntar um negócio. Pode? Pode. É para orar, mas tudo bem, você quer perguntar? É para orar, mas Não, é que você falou assim, que a adoração nunca é para te satisfazer. Não pode ser as duas coisas, não? Prioritariamente é para satisfazer a Cristo. Sim, as duas Mas coisas. as duas coisas, a Cristo prioritariamente com a minha vida. Claro, sempre. E lógico que quando eu satisfaço a Cristo, eu também vou ser satisfeito. Mas Amém. muitas vezes eu não quero satisfazer a Cristo e eu quero apenas me satisfazer, né? Então, Cristo precisa ser glorificado. Amém. Vamos Obrigado. orar. Desculpe aí. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, em primeiro lugar, porque o Senhor é Deus, Deus soberano, dono das nossas histórias, dono, Deus, da nossa vida, e tem a nossa história em tuas mãos. Queremos te louvar por Jesus Cristo, o Filho amado, aquele que se deu por nós. Queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos conhece.
A tua palavra fala que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor conhece a nossa alma, que o Senhor conhece os nossos pensamentos, mesmo antes deles virem à boca. E nós, Senhor, achamos isso maravilhoso. Deus, é tão lindo ter um Deus que é desse jeito, um Deus que nos criou e que nos conhece a cada um intimamente. Deus, nós queremos te louvar, queremos sempre, Senhor, buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que nós possamos, Deus, ter sede de te conhecer, ter sede de ter intimidade com o Senhor, para que a nossa boca professe aquilo que o nosso coração está cheio. Deus, enche o nosso coração, derrama o teu Espírito Santo em nossas vidas, que ele possa transbordar no nosso cálice, Deus, e isso se transforme em adoração, amando o outro, Deus, ajudando aqueles que precisam, Deus, aquele olhando para o outro, não só para cima, mas Deus entendendo o nosso papel e a nossa missão de proclamar o teu nome. Deus, dá-nos essa capacidade, dá-nos, Senhor, oportunidades, nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos lá, Nairan. E aí, Nairan, Oi, as Jana. meninas? Vamos louvar Ok, Jesus. Vamos lá. Oh, quem está aí? Ele tá aí. Senhor, me conhece, me canta enche-me até de sorte. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde o sol das águas forma no deserto. Fecha aqui a célula, eu quero ser usado da bandeira que chegar de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa, Senhor. Usa-me, Senhor. Me conhece, canta o meu coração. Me conforta, enche-me até de sorte. Usa-me, farol que brilha à noite, onde o sol das águas forma no deserto. Fecha aqui a célula, eu quero ser usado da maneira que te agrade de qualquer hora e em qualquer lugar. Esse aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me, usa-me, sopra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, ponte sobre as águas como abrigo no deserto. Deixa aqui acerto qual eu quero ser usado da minha vida. Aqui já graça de qualquer hora em qualquer. Isso aqui é minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Amém. Graças a Deus, que Deus nos use. Vamos receber a bênção, queridos, aí onde você está, né? Que a bênção da Trindade Santa te alcance. E quero agradecer aí a Estevão aí, que deu essa força aí, uma turma aí do Nairan e do Davi. E, né? E agradecer a várias pessoas que estão aí nos visitando, né? Deus abençoe sua vida. Uma alegria ter você aí nessa celebração da quarta. Que a adoração chegue, né? A nossa adoração chegue no trono do Senhor. Então, gente, provavelmente, domingo, nós vamos retornar presencial, tá bom? Com todos os protocolos, com todo o espaçamento, e aí, se não der, eu vou avisar no grupo de WhatsApp da igreja. Mas a ideia é retornarmos domingo. Então, você que já está vacinado, todo mundo aí que já está vacinado, pode ir, que vá com sua máscara, vai ter álcool em gel, você vai ficar lá separado, ninguém vai te abraçar, não vai ter abraço, não vai ter beijo, né? Aperto de mão, a gente vai estar lá junto. E domingo, 7 horas. Domingo, 7 horas. Não 7h30, tá bom? Então, glória a Deus. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor do nosso Deus e Pai. O consolo, a bênção, a unção, a presença poderosa do Espírito Santo da promessa repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo que você faz, que seja para o Senhor, que seja debaixo da bênção do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém? Boa noite a todos. Libera o microfone aí. É a hora do beijo. Oh, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Dá um abraço no César, Matheus. Dá um abraço no César. César que eu mandei um abraço. Boa noite a todos. César está consertando o portão. César está consertando o portão, gente. Vou passar o vídeo para vocês. Tchau, gente. Um beijão. Tá no portão aonde, Marlô? Vou te passar o vídeo depois. César. Certeza que eu vou.
Tchau. Tchau, fica com Tchau, Deus. gente. Um abraço.